Quem é o São Paulo da NFL? Quem? Ah, pô, você tá roubando minhas Existe isso? perguntas, Boa pergunta. Eduardo. Ó, num aspecto, eu acho que é o Pittsburgh Steelers, mas o São Paulo ele poderia incorporar um princípio do Pittsburgh Steelers, que é o seguinte. Os Steelers têm 3 treinadores desde 1970. O São Paulo tem 5 desde 2021. Pois é. Não sei se a gente Mas vai entrar assim, no mérito do subir o dia, mas... Mas Óbvio. vamos já. Mas só pra São ilustrar. os Steelers porque os Steelers são 6 vezes campeões. São Paulo é 6 vezes campeão nacional. Boa. E é engraçado porque a NFL tem esse quê que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? O Campeonato Brasileiro começa em 71, o nosso Campeonato Brasileiro com o Atlético campeão, e o Super Bowl começa em 66. E aí na NFL tem essa dicotomia de, e aí, quem ganhou antes? Entendi. É campeão, não é? Aí, ó, Arnaldo. Então tem time... Tem um time de verde nos Estados Unidos, inclusive, que fala que é o maior campeão porque conta o antes. Entendi, que é o Green Bay entendi, Packers. entendi. Então tem isso parecido, que é o que acontece com o Palmeiras aqui. Mas são os Steelers que são 6 vezes campeões do Super Bowl. Então são 6 vezes campeões desde 66. E é um time muito tradicional. É um time que está sempre competitivo. E é um time que tá uma tragédia. Tem uns 8 anos, tempos. assim, em termos de competitividade de verdade. É um time que tá sempre lá. Ele foi pra final outro dia, não foi? Não, os Steelers não vão pro Super Bowl desde 2009. É. É parecido em relação a isso. Então, Aí, ó. é isso. É um time 2009, tradicional, um perto. time Tá perto. muito campeão. Tem 3 cores no escudo. E essa história dos técnicos tem a ver, porque, tudo bem, estamos falando de esportes muito diferentes e tal, sobre o número de É técnicos. igualzinho, Tirone. Porque o São O Paulo... técnico da NFL cai toda hora. assim que nem maçã de árvore. É. E os Steelers, eles têm essa postura diferente de dar Não, o São dar Paulo, tranquilidade. sim, guardar as devidíssimas proporções, o São Paulo tem uma questão com o técnico. Ele tem muitos técnicos Ídolos. Tele, Muricy, Minelli, Cilinho. Sim. Né? Zubeldia. Poucos times têm técnicos ídolos assim, né? Que são ídolos do Então, clube, eu acho que tem isso. Eu acho que tem isso. É muito difícil fazer essas comparações. O pessoal gosta bastante. né? Mas acho que no caso de São Paulo é possível fazer. Você não gosta do Zubeldia? Cara, eu gosto e desgosto. Eu gosto e desgosto. Eu acho que no Brasil, eu ia me divertir muito analisando o futebol, trabalhando com o futebol, porque eu acho que, às vezes, o contexto, e eu vejo vocês fazendo isso positivamente, tanto você como o Arnaldo. Mas eu acho que o contexto é importante. Cuidado que você vai falar. nós Vem vamos cá, atrás de Arnaldo. você. Vem cá dar um oi. Mas Não, vem dar um oi eu aqui, acho que pô. o contexto é importante. Cadê o Mickey? Porque, ó, vamos lá. Um princípio que eu uso muito no futebol americano, que é um princípio de ciência política. Não existe impeachment sem alternativa. Tá bom, você quer derrubar o Zubeldia? Vai colocar quem? Ó. Porque o Dorival já não é mais uma possibilidade. Esquece. Sim. Vai trazer o Carpini de volta? Pelo amor de Deus. É. Então, Fernando assim, Diniz. a primeira coisa que eu sempre falo, quando tem torcedor na NFL falando fulano não dá mais, etc. Eu falo assim, legal, qual é a alternativa? Só um parênteses. Então na NFL tem o fulano não dá mais também? Nossa, o tempo inteiro. Mas perdeu isso o é grupo. igualzinho. Mas não Não cai tem durante lei- a temporada, ou cai? Cai Não durante tem- a temporada? Cai. Falta leitura de jogo, não sabe Igualzinho, substituir. retranqueiro. Igual. Leitura de Retranqueiro. Maravilhoso. No seu contexto, de ser um técnico conservador, que o futebol americano tem unidade de ataque e de defesa, mas cai muito fácil. Todo ano, de 32 times, você tem 4, 5 técnicos novos, porque o anterior caiu. Rapaz. Só que eu sigo muito esse princípio, tanto para técnico como para a posição mais Se importante, é que é pra o cair, quarterback. tem que ter outro. Exato, tem Esse que é ter o uma primeiro. alternativa. E no caso de São Paulo, não tem alternativa para o Zubeldia. Aí uma outra questão. Tá bom, vai mandar o Zubeldia embora. E aí? Simplesmente você destrói 2025 de São Paulo. Qualquer aspiração que você tenha de ganhar a Libertadores, que com um time que joga com 3 zagueiros no mata-mata é possível, é lógico que São Paulo não é favorito. Uma coisa que eu gosto muito é fazer prateleiras. São Paulo não é a primeira prateleira na Libertadores. Mas vai que, velho, é um mata-mata, tem uma disputa de pênaltis, eu não sei. Se você tira o treinador em maio, você detona qualquer tipo de continuidade. Perfeito. Ano passado, era uma situação diferente. O Carpini realmente chegou Não no dava. limite do limite, era um experimento. Queira ou não, existem virtudes, assim como existem problemas. Não tinha lastro, né, pra... A virtude do aguentar. Zubeldia, pra mim, é o sistema defensivo. A não ser quando o oponente se empolga, que é o que eu vi no segundo tempo contra o Alianza Lima, no jogo do Morumbi, o setor defensivo de São Paulo é muito forte. O Arboleda é um baita zagueiro. É muito difícil. Rafael é um puta de um goleiro. Não sei se pode falar palavrão agora. Pode, aqui pode. Excelente. Acho que talvez o Rafael seja o melhor goleiro de São Paulo desde o Rogério. Com folga. Aqui, ó. Olha a camisa dele aí. Presente. Eu diria que com folga. Só que ao mesmo tempo, o meio do campo de São Paulo não existe. É muito difícil
a questão do Caleri, porque o Caleri, ele, na minha visão de leigo, de não especialista em futebol, mas alguém que assiste esporte, que entende questão de conquista de território e tudo mais, o Caleri, ele é um pivôzão. E aí, como que faz? Como que vai culpar só o Caleri se a bola não chega no Caleri? Porque não tem meio campo. E por que não tem meio campo? Porque o time tá dizimado por lesão. Então, será que com o Oscar e com o Lucas saudáveis não seria diferente a situação? Então, eu acho que o Subeldia, ele tem as suas críticas, eu acho que precisam ser feitas críticas. Nesse jogo contra o Alianza, por exemplo, existe uma aura no Brasil de treinador cair o tempo inteiro. E no São Paulo estabeleceu essa cultura de treinador cair muito fácil. Então, o cara fica com mais medo de cair do que ele tem de vontade de ganhar o jogo. Abriu 2-0, pô, tira o Ferreirinha aí, tá comendo a bola, mas, vamos fechar tudo, vamos pegar um cadeado aqui, e aí toma um empate. Então, acho que existe essa crítica que precisa ser feita, que muitas vezes o Subeldia é mais retranqueiro que deveria, e tem mais medo de vencer do que deveria ter. Mas, ao mesmo tempo, existem méritos que eu não vejo sendo exaltados como precisam ser, que é essa questão de um setor defensivo sólido, que, queira ou não, para um time com menos lastro, com menos poder ofensivo, te dá um sonho de ganhar a Libertadores, por exemplo. Vai colocar o Fernando Diniz aí com esse time de São Paulo? Não, aí não dá. São Paulo vai cair nas oitavas de final. Sim. Entendeu? Então, a minha visão é que existem méritos, existem deméritos. E existe o contexto. E o contexto é que os dois principais meios do São Paulo estão machucados. E aí você tem um atacante que ele precisa que a bola chegue e a bola não chega. Então... E que agora também não tá. E agora exatamente agora não está. O resto da temporada. Eu não tô feliz que o Caleri machucou, óbvio que não. Mas pro contexto que o São Paulo tava, é uma oportunidade ele não tá saudável jogando. Porque você não tem como tirar o Caleri. Não. Não teria como tirar o Caleri. Ele mesmo fala, né? Ele admitia, falou, atacante e goleiro eu não mexo. O Jubeldia isso, fala. O Jubeldia fala. Isso, não teria como tirar ele. E aí você acaba sendo refém de uma situação que... Você tem um sistema tático que a bola não chega e seu atacante não vai buscar a bola. Aí chegou no contexto que o Caleri tinha mais cartão que gol esse ano. Por quê? A culpa é só dele? Não. Então, por isso que eu acho que é importante a gente ver todos os lados. E não só passar pano e não só pedir para o cara cair, porque, beleza, vai cair, qual que é a alternativa? Se o Zubeldia cair, destrói o 2025 de São Paulo.